E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, uma intensa disputa política vem se desenrolando nos bastidores do Corinthians e ameaça influenciar diretamente o rumo do clube para 2026. A principal tensão gira em torno do comando do departamento de futebol, que, desde maio de 2024, é liderado por Fabinho Soldado, executivo de futebol. A pressão sobre o presidente Osmar Stabile tem se intensificado, com grupos políticos do Parque São Jorge exigindo a demissão de Fabinho, acusado por alguns de ter um salário elevado e de concentrar mais poder do que seria adequado para um profissional contratado. Apesar disso, Stabile tem resistido às pressões e reafirmado sua confiança em Fabinho, o que tem gerado um cenário de incertezas, especialmente com a proximidade do fim do mandato e o desejo de alguns conselheiros por mudanças no departamento. A questão mais delicada da gestão de Fabinho é a falta de um diretor estatutário, cargo tradicionalmente ocupado por aliados políticos dos presidentes para garantir o controle do departamento de futebol. Esse cargo foi usado historicamente por presidentes como Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Andrés Sanches para fortalecer seus governos e costurar alianças. Para a parte dos conselheiros, a ausência desse cargo está deixando o departamento vulnerável a disputas internas, especialmente em um momento de instabilidade política no clube. O fato de Fabinho não ter sido demitido, apesar de ser um profissional da gestão anterior, faz com que ele seja visto como uma exceção dentro da política de afastamento de profissionais ligados ao antigo presidente Augusto Melo. Internamente, a falta de contratações mais expressivas e episódios polêmicos envolvendo jogadores como Memphis Depay e José Martínez têm sido usados por críticos de Fabinho para reforçar seus argumentos a favor de sua saída. O departamento de futebol, que tem uma folha salarial de cerca de 20 milhões de reais, não obteve grandes reforços na última janela de transferências e ainda enfrenta dificuldades no Campeonato Brasileiro, onde o time ainda não conseguiu vencer 2 partidas consecutivas após 29 rodadas. Essas críticas têm sido alimentadas por um ambiente de crescente insatisfação, principalmente quando o time tem tido desempenho abaixo das expectativas, com poucos resultados positivos no torneio nacional. No entanto, dentro do CT Joaquim Grava, Fabinho tem conquistado o respeito dos jogadores e da comissão técnica, sendo considerado uma figura séria e competente. Seu estilo mais formal, com roupas sociais e uma postura rígida, parece ter encontrado um bom acolhimento entre os atletas, que elogiam sua capacidade de cumprir acordos e manter o grupo bem informado sobre as questões políticas do clube. O capitão Hugo Souza, em entrevista recente, ressaltou a importância de Fabinho para o bom ambiente dentro do elenco e destacou que ele foi essencial para a conquista do Campeonato Paulista de 2024, interrompendo um jejum de 6 anos. Além disso, o time segue firme na disputa da Copa do Brasil, e os jogadores se mostram comprometidos com a continuidade do trabalho realizado pelo executivo. Com o apoio do elenco e a confiança de alguns membros da diretoria, a expectativa é de que a permanência de Fabinho seja garantida até o fim de 2024, quando o Corinthians poderá avaliar melhor os rumos do futebol após a conclusão da Copa do Brasil. Uma demissão antes disso poderia gerar uma crise interna, prejudicando o relacionamento com o elenco e afetando o desempenho da equipe nas competições. Fabinho, por sua vez, tenta se manter alheio às disputas políticas que marcam o dia a dia do clube, embora sinta a pressão crescente. A gestão de Osmar Stabile, que busca equilibrar os diferentes interesses dentro do Corinthians, continua sendo desafiada, e a permanência ou saída de Fabinho ainda é uma incógnita, com decisões políticas que poderão impactar o futuro do clube nos próximos meses. Uma possível reviravolta pode estar a caminho no Campeonato Brasileiro e, se confirmada, será um grande alívio para o Corinthians. O clube vive um momento de expectativa enquanto aguarda uma decisão que pode devolver 6 preciosos pontos à sua campanha, o que poderia mudar completamente o rumo da equipe na competição. Após semanas de incerteza, os bastidores do futebol brasileiro estão fervendo com especulações sobre uma possível anulação de uma punição imposta ao Timão. Se a decisão judicial for favorável, o Corinthians passaria a somar pontos que poderiam catapultá-lo para uma posição mais confortável na tabela e aliviar a pressão por um desempenho melhor no torneio. A devolução desses 6 pontos tem o poder de transformar a trajetória do time de forma significativa. Com um elenco talentoso, mas irregular, a vitória nessa disputa nos tribunais poderia não só dar um fôlego novo à equipe, mas também trazer esperança ao torcedor, que já se mostra cansado de ver o time oscilar ao longo da temporada. Em um campeonato brasileiro tão equilibrado e imprevisível, esse possível gol de placa fora de campo seria um verdadeiro trunfo para o Corinthians, mudando sua perspectiva e oferecendo uma chance real de brigar por vagas importantes nas competições internacionais. O que antes parecia distante, agora está ao alcance, e a torcida alvinegra vive na expectativa do que pode ser um dos momentos mais decisivos de sua temporada. O Corinthians está à beira de uma possível reviravolta no Campeonato Brasileiro, que poderia mudar a dinâmica da competição e reacender as esperanças da torcida.
Se os 6 pontos forem de fato devolvidos ao clube, como especulado nos bastidores, a mudança seria nada menos que estratégica para a equipe, que vem lutando para encontrar estabilidade no torneio. A medida corrigiria uma falha que, se comprovada, daria ao Timão uma posição mais confortável na tabela, potencialmente afastando das últimas colocações e colocando na briga direta por uma vaga nas competições internacionais. Para a comissão técnica e os jogadores, a devolução dos pontos não seria apenas uma recuperação numérica, mas uma injeção de confiança que poderia transformar a campanha do time, que já acumula momentos de altos e baixos durante o campeonato. Nos corredores do Parque São Jorge, o clima é de grande expectativa. A diretoria acompanha atentamente o desenrolar desse processo jurídico, que, caso seja favorável ao clube, pode representar um divisor de águas para a temporada. A pressão sobre a equipe, que já é alta devido ao desempenho irregular no Brasileirão, poderia ser substancialmente reduzida, permitindo que os jogadores fizessem uma recuperação mais tranquila nas rodadas seguintes. A torcida, sempre apaixonada e cheia de esperança, já começa a sonhar com essa possível virada, imaginando o impacto de uma recuperação de pontos nesse estágio do campeonato. O que antes parecia uma missão difícil, de recuperação no campeonato, agora se desenha como uma oportunidade real de recomeço. Faltando apenas alguns dias para a definição, a questão está longe de ser resolvida, mas a chance de um grande alívio para o Corinthians está ao alcance, e todos aguardam ansiosos pelo veredito final. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos! E você, corintiano, o que acha dessa possível devolução dos 6 pontos? Será que o Corinthians está prestes a receber um presente da justiça para mudar seu destino no Campeonato Brasileiro? Ou talvez você acredite que isso não passe de uma solução temporária, e que o time ainda precisaria de muito mais do que esses pontos para se encontrar de verdade na competição? A discussão está em aberto, e a palavra final, claro, é da torcida, que vive a intensidade de cada jogo, a cada rodada, e que já mostrou ser capaz de transformar o clima dentro e fora de campo com seu apoio incondicional. A grande pergunta que fica é, será que, com essa possível recuperação de pontos, o time vai finalmente encontrar o caminho das vitórias consistentes e brigar por algo mais no torneio? Ou a expectativa criada vai se transformar em mais uma decepção, caso o desempenho não acompanhe o alívio na tabela? O que podemos esperar dessa virada nos bastidores? Agora é hora de você, torcedor, se posicionar e opinar. Será que o Corinthians merece essa chance de se reerguer? Ou a torcida deve se preparar para encarar o resto do campeonato sem depender de fatores externos, focando no que está ao alcance do time dentro de campo? E o mais importante, como você acha que a recuperação desses pontos pode afetar o ambiente no clube? Será que ela trará mais tranquilidade ao elenco e à comissão técnica para focarem apenas no futebol, ou será que a pressão para fazer por merecer esses pontos vai aumentar ainda mais? Em um campeonato tão equilibrado e imprevisível como o brasileiro, a sua opinião pode refletir um sentimento coletivo que ecoa nos arredores da arena. O que você espera para o futuro do Timão nesta temporada? Compartilhe suas ideias e mostre como você vê essa situação. O Timão precisa de você agora mais do que nunca. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.